A história do povo hebreu, a história do povo hebreu, ela costuma ser dividida em três fases, né? Na verdade, tem a fase dos patriarcas, né, que é a fase inicial da história dos hebreus, que pega desde ali o Abraão, né, que é o cara que ele partiu, o Abraão que ele sai de Ur em direção a Canaã, que é a terra prometida lá há 4.000 anos atrás. Essa primeira fase que tem ali Abraão, Isaac e Jacó, os primeiros patriarcas da história do povo hebreu, que por muitas gerações organizaram-se em clãs patriarcais, aí dedicando-se à agricultura, aí dedicando-se à criação de rebanhos, e esses patriarcas tinham muitas funções, funções de sacerdotes, funções de juízes, funções de chefes militares, detendo a autoridade política e moral dos clãs. Essa é uma característica aqui específica deles, tá? Mas acontece a seguinte situação, tá, gente? Acontece a seguinte situação. Lá, segundo conta a tradição judaica, lá pelo ano 1750 a.C., um período de grandes secas assolou a região da Palestina. E aí, por causa da seca, os hebreus então teriam migrado para o Egito. Migraram para o Egito justamente na época em que o Egito estava governado por faraós Ixos, né? Os Ixos foram um dos vários povos que dominaram o Egito, e os Ixos então contrataram muitos hebreus para fazer trabalhos variados, né? Então, inclusive, dando importantes cargos públicos para alguns desses hebreus. Uma das histórias mais marcantes aqui desse período, uma das histórias mais marcantes aqui desse período dos Ixos governando o Egito é uma história que o Antigo Testamento conta de um certo José do Egito, adivinhador de sonhos, né? Aliás, uma coisa que é fato, né, turma? Aquelas novelas da Record, aquelas que ninguém assiste, aquelas novelas eles falam sobre vários temas do Antigo Testamento, e eu me lembro de uma dessas novelas que foi justamente sobre a história do José do Egito. Quem que é esse José do Egito? Era um hebreu que foi vendido como escravo, né, na época que os Ixos dominavam o Egito, e aí o José ele ficou famoso por adivinhar sonhos, por interpretar sonhos, certo? Então aí conta a história que o José, ele um dia, um faraó, né, de origem Ixo, sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e aí o José interpretou isso da seguinte maneira: é o seguinte, vai ter 7 anos de boas colheitas e depois vai ter 7 anos de más colheitas nesse período aqui de vocês. Pois bem, aí nesses 7 anos os egípcios se prepararam, né, nos 7 anos de boas colheitas, para que nos próximos anos, né, nos 7 anos de dificuldades, eles sobreviveriam. Bom, se concretizou o negócio, né? Daí o José acabou conquistando essa confiança aí e tal, né, que aparece. Só que lá a partir de 1570, quando os egípcios conseguem se organizar, conseguem expulsar os Ixos do seu território, os hebreus, que durante todo esse tempo, durante boa parte do tempo do domínio Ixo, dominaram o Egito, os hebreus começam a ser perseguidos pelos egípcios, que passam a os escravizá-los. Essa que é a informação aqui, tá? E aí conta-se que nesse período os hebreus, liderados por um certo Moisés, eles teriam deixado o Egito e retornado à Palestina num episódio conhecido como Êxodo. Na verdade, né, gente, essa história do Moisés, ela é contada em N filmes, em várias histórias. Tu pega, por exemplo, vocês podem pesquisar por aquela animação da Disney, O Príncipe do Egito, não sei se alguém assistiu, O Príncipe do Egito, tem aqueles filmes chamados Dez Mandamentos, tem a versão brasileira da Record, né, que pouca gente assistiu, mas que foi o maior público do cinema nacional, né, segundo diz as estatísticas. Tem novela, tem um filme de 1956, cheio dos efeitos especiais, que é a coisa mais maravilhosa que tem. Depois eu mando o link para vocês verem uma parte, que é a parte da abertura do Mar Vermelho, que é algo assim fantástico,
fantástico, a abertura do Mar Vermelho, a cena dos efeitos especiais, há 65 anos atrás, como é que os caras faziam. E tem um filme de 2012, 2014, não vou lembrar o nome agora, contando também sobre essa história do Moisés e da saída dos hebreus do Egito. É um filme chamado Êxodo, Deuses e Reis, é o nome do filme, que tem aqui no Brasil esse nome, né? O Êxodo, Deuses e Reis, onde o Moisés ele é interpretado pelo Christian Bale, que fez aquela trilogia do Batman. É um filme assim, é mais ou menos, tá? Mas vale a pena a olhada, tá? E aí, durante o retorno à Palestina, né, ali no Monte Sinai, segundo conta a história do Antigo Testamento, o Moisés teria recebido de Yahvé duas placas de pedra onde estavam escritos o Decálogo, os 10 mandamentos, né, a lei mosaica, a base das regras civis, morais e religiosas dos hebreus. A verdade, né, gente, os 10 mandamentos, eles justamente os 10 mandamentos que dão essa característica ao monoteísmo dos hebreus, aquilo que a gente chama de monoteísmo ético, que eu havia mencionado para vocês na última sexta-feira. É aquela questão ali, por exemplo, de que tu pode venerar esse Deus, esse único Deus, só existe esse único Deus, e tu tem que seguir certas regras que, bom, vocês conhecem, para quem fez catequese lá, que eu falei para vocês na última aula, né, amar a Deus, não usar o nome em vão, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas dos outros, a mulher dos outros, ou o homem dos outros, essa coisa do tipo, tá? Um pouco é isso. Eu sempre brinco, né, que o Moisés ele foi o primeiro cara que baixou um arquivo da nuvem, baixou os 10 mandamentos, né? Enfim, é uma brincadeira que eu faço, mas que é uma brincadeira assim que eu faço, mas que ela ajuda um pouco vocês a descontrair. Bom, só que o que acontece, né? O Moisés, ele não chega em Canaã de volta. Ele morre no caminho. Quem termina o deslocamento dos hebreus de volta a Canaã é Josué, que termina a viagem, e nesse período, então, quando eles chegam na Palestina, já que eles ficaram séculos longe, outros povos acabaram ocupando a região, vivendo na região, e vão iniciar uma luta pela conquista desse território. Então ali aparece cananeus, aí aparece filisteus, aparecem vários povos que eu não vou lembrar aqui o nome, mas que também ninguém vai pedir isso para vocês numa prova, tá, gente? Fiquem tranquilos quanto a essa parte aqui desses povos, certo? Bom, vão haver conflitos na Palestina, né, lá em Canaã, vão haver conflitos, e aí eles chegam lá, então vai ter conflitos, né? Vão haver vários conflitos ali, e aí depois dessas vitórias contra cananeus, contra filisteus, eles dividem a Palestina em 12 tribos, né? Essas 12 tribos, elas eram chefiadas pelos juízes, certo? As 12 tribos ali que a gente fala. Nesse período, esses juízes, eles são chefes militares e políticos escolhidos pelo povo, mas que, apesar dessas tribos serem autônomas, elas mantinham uma unidade cultural, né? Elas eram independentes, porém tinham uma unidade cultural. Na verdade, né, gente, esse lance das tribos lá, as 12 tribos, se vocês forem parar para analisar, é semelhante com, por exemplo, com a questão dos fenícios, que é o próximo povo que a gente vai estudar na sequência desse módulo, né? Então, ali, nesse período dos juízes, a gente vai ter ali alguns personagens famosos, alguns nomes de juízes como Gideão, e o mais famoso dos juízes dos hebreus, que era um cara conhecido como Sansão, né? O Sansão é o que eu sempre brinco, né? É o famoso força na peruca, né? O cara que, segundo conta o Antigo Testamento, era o cara que a força que ele tinha era no cabelo, né? Então, quando eu chamo Sansão de força na peruca, é por causa disso, né? O cara tinha, o dia que conta a história, né, que uma filisteia de nome Dalila o seduziu e aí cortou o seu cabelo, ele teria perdido a força. Aliás, aconteceu, eu vou contar para vocês em aula quando eu voltar, de quando eu tive que interpretar, quando eu estava na sexta série, que eu tive que apresentar uma peça de teatro sobre Sansão e Dalila. Na hora eu conto para vocês. Bem, mas o que acontece ali, né? Como os filisteus e outros povos da região continuavam ameaçando ocupar esse território aqui dos fenícios,
as tribos começaram a se unificar. Né? Então chegou desse tempo sem unidade, começam a se unificar, e por volta do ano 1000 os hebreus estabelecem a monarquia. Né? E aí, no caso da monarquia, deixa eu passar aqui o esquema para vocês, no ano 1000 inicia-se a monarquia com o governo do rei Saul. Né? Saul é o primeiro rei. Na verdade, o Saul ele até obtém algumas conquistas militares, mas acaba sofrendo algumas derrotas, perde apoio popular, acaba tirando a própria vida, né, segundo conta a história, e aí, depois disso, surge a figura do Davi, né, conhecido pela sua pequena estatura, né, o Davi que teria matado com uma pedrada o gigante filisteu Golias. Né? Dizem que na antiguidade existiam homens gigantes na Terra. Né? Então, algumas histórias aí que a arqueologia tenta confirmar aí de uma maneira. Bom, o Davi, ele é o cara que vai organizar o Estado hebraico, é o cara que vai conquistar Jerusalém, vai tornar esse local a capital política e religiosa do reino, vai estabelecer acordos comerciais com reinos de outras regiões, vai manter relações pacíficas com o Egito, né, uma informação aqui importante para falar para vocês, e na sequência aparece Salomão, né, o rei Salomão é um cara que é o ápice da civilização hebraica, né, um cara que fortaleceu o seu poder criando uma administração organizada, expandindo o comércio com outros povos, construindo palácios e templos, dentre eles o mais suntuoso de todos, que é o reino de Jerusalém, o Templo de Jerusalém, aquele que a gente chama de Templo de Salomão. Na verdade, né, gente, Salomão ele é um cara muito famoso também. Tem uma história, não sei se alguém já escutou essa história, de um dia que duas mulheres que reivindicavam ser mães da mesma criança, e aí elas foram pedir uma audiência com o rei Salomão para fazer justiça, e aí o Salomão, não, já que vocês não chegam a um consenso de quem que é a mãe, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o meu escravo aqui, vou ordenar que ele pegue uma espada e corte a criança no meio e dê metade para cada uma. E aí, nisso, uma das mulheres, não, não faça isso, pelo amor de Deus, mate-me a mim, mas não mate a criança. E aí o Salomão, não tenho dúvida, você que é a mãe. Qual que é a moral dessa história? Bom, a moral dessa história é que só uma mãe se sacrificaria, né, sacrificaria a sua vida para salvar um filho. Por isso que eu sempre digo, agradeçam as mães de vocês, né? As mães são importantes. Os pais também, mas as mães, né, principalmente porque dão a vida por vocês, né? Na verdade, são geradas as mães que geraram vocês, né? Então, fica essa lição aqui para essa aula, ok? Bom, mas o que acontece? O Salomão, para sustentar todo esse luxo, para sustentar toda essa ostentação, ele começou a criar impostos abusivos, ele criou um grupo de funcionários para fazer essa cobrança, ele instituiu o recrutamento forçado de camponeses nas obras públicas, e isso começou a gerar descontentamento. E descontentamentos acabam gerando revoltas sociais. Bom, após a morte do Salomão, vocês vão ver ali, após a morte do Salomão, no ano 930 se inicia uma crise sucessória. 4 anos depois da morte de Salomão, as 10 tribos do norte se unem e formam um reino, o reino israelense, capital Samaria, por isso que a gente chama também ali os samaritanos, né, por causa desse nome, e as duas tribos do sul formam o reino de Judá, ou Judéia, daí vem o termo judeu, no caso ali, Jerusalém como capital. Essa é a cisma que a gente chama. Na verdade, o que acontece? Os samaritanos, eles vão acabar se misturando com os outros povos, né, depois de dominados, e os judeus eles vão se manter sem se misturar com os outros povos, sem se miscigenar com os outros povos. Mas o que acontece, né? É aquilo que a gente sempre vê na história: se unidos somos fortes, divididos nos tornamos fracos e corremos riscos de ser dominados.
E aí é o que acontece. Então, essas crises frequentes enfraqueceram os dois reinos e eles acabaram sendo sujeitos a invasões de outros povos. Aqui, sucessivamente, os assírios, os egípcios e os babilônicos. Bom, em 721, os assírios conquistaram Jerusalém, reino de Israel, perdão, que foi assimilado por outros povos e perde sua identidade hebraica. E 135 anos depois da conquista do reino de Israel, o reino de Judá ele é conquistado por Nabucodonosor, né, o rei do segundo império babilônico. E aí, em 586, então, com a conquista de Jerusalém, o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, ele é destruído, a maioria dos hebreus é levado para a Babilônia, né, o cativeiro da Babilônia, que tem aquela novela recordiana lá, O Rico e Lázaro, que fala sobre essa história aí do Nabucodonosor e o cativeiro dos hebreus na Babilônia. Isso durou quase 50 anos, mas em 539 aparece o rei da Pérsia, Ciro. Aqui tá certo, agora tá o esquema aqui. O Ciro ele conquista o Império Babilônico e liberta os judeus do cativeiro, permitindo que eles voltem para a Palestina. É por isso que na Bíblia, né, Ciro, inclusive o Ciro da Babilônia, ele é tido como Ciro libertador. Ele é talvez ele é tratado no Antigo Testamento, de uma certa maneira, o Ciro como um Messias, como um libertador, certo? Na verdade, qual que é o lance do Ciro? O Ciro, na verdade, ele estava formando um império, certo? A ideia do Ciro era formar um império que alcançasse o Egito. Então, o que ele faz, né? O que o Ciro ele permite? Ele faz com que os hebreus voltem para lá, reconstruam o templo e sigam a vida deles, né? Porque o Ciro, na verdade, ele quer um estado aliado para depois planejar a conquista do Egito. Aí eles voltam para lá, eles constroem o segundo templo, mas já não tão grande, não tão suntuoso quanto era o templo de Salomão, tá? E os judeus ficam ali submetidos aos persas, até que o Alexandre, no ano 330, mais ou menos por essa época, 332, o Alexandre da Macedônia conquiste a Palestina, né? E aí a Palestina vira um território grego, mas os hebreus, os judeus, no caso, continuam lá. Em 63 a.C., os romanos invadem e dominam a Palestina. Tá? Os romanos. Mas, durante a dominação romana, durante a época que Jesus Cristo viveu, daí essa é uma outra história, durante a ocupação romana, grupos judeus se organizaram e incitaram revoltas contra a opressão dos romanos. Né? Os romanos eles foram muito opressivos com alguns povos. E aí, no ano 70, as revoltas dos judeus foram definitivamente esmagadas. Os judeus são expulsos da Palestina. Os que não são expulsos são escravizados, são levados escravizados para Roma. Lá em Roma, inclusive, esses judeus escravizados vão fazer parte da mão de obra que vai erguer o grande anfiteatro romano, que vocês conhecem pelo nome de Coliseu. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui atrás do Coliseu, o Coliseu ele foi erguido com mão de obra escrava, assim como quase tudo, né, da antiguidade romana, mas o Coliseu ele foi, inclusive, com mão de obra dos judeus escravizados, né, para vocês verem. E aí, os judeus são proibidos de voltar para a região e tiveram que se espalhar, se dispersar pelas províncias romanas. Né? Então, é o episódio conhecido como diáspora. Tá? Essa diáspora que durou até que no final do século XIX há um movimento que passa a defender o retorno dos judeus para a região dos seus ancestrais. Só que é o seguinte, né, turma? Depois de 2000 anos distante de um local desse, quase 2000 anos, vários povos ocuparam essa região, tá? E aí, no começo do século XX, fluxos migratórios de judeus para a Palestina aumentam, acirram as disputas entre israelenses e árabes. Os árabes palestinos ocupavam essa região por séculos, muitos séculos, tá? E aí, em 48, se cria, através de uma decisão da ONU, o Estado Judaico de Israel na Palestina, tá? E aí nós vamos ter vários conflitos. Aliás, no dia de hoje, 19 de maio, nós estamos vendo aí mais uma vez os conflitos entre árabes e palestinos. É uma porcaria, para falar a verdade, né, gente? É uma porcaria bem grande isso aqui, infelizmente, acabou acontecendo ali
Aliás, infelizmente ainda acontece os conflitos árabes e palestinos, bem complicado, para falar a verdade, tá? É um tema que, na verdade, é uma coisa que eu já aviso para vocês. Esses conflitos entre árabes e palestinos, eles, como eu vou dizer para vocês, os conflitos entre árabes e palestinos, a gente vai dar uma aprofundada mais no terceiro ano. Por enquanto, a gente só está falando aqui sobre esse período dos hebreus, o que acontece depois, mais recente, século XX, a gente vai falar no terceiro ano. Por enquanto, a gente pode deixar isso aqui para depois, tá bom?